O bucho de vocês é cemitério de frango e de churrasco. Que não jejua. Pra Deus, é cemitério de boi e de frango. E de peixe e de tudo que vem pela frente. Não jejua nunca. Passa dia jejuando. Pra tu ver se Deus não vai te dar a mesma coisa que me deu. Cuidado com a blasfêmia contra o Espírito Santo. Quando eu chego aqui nesse canal pra dizer alguma coisa, foi o Espírito Santo que me disse. O bucho de vocês é cemitério de frango e de churrasco. Que não jejua. Pra Deus, é cemitério de boi e de frango. E de peixe e de tudo que vem pela frente. Não jejua nunca. Passa dia jejuando. Pra tu ver se Deus não vai te dar a mesma coisa que me deu. Cuidado com a blasfêmia contra o Espírito Santo. Quando eu chego aqui nesse canal pra dizer alguma coisa, foi o Espírito Santo que me disse. Oh, glória a Deus. Olá, meus nobres, voltei, novos argumentos, novas indagações com mais um vídeo. Para o canal. E desta feita eu vou reagir mais um vídeo, não é refutar, tá? Não é refutar, é reagir. Refutar, a gente só refuta quem tem estrutura, que demonstra um certo conhecimento, mesmo no engano, de ser refutado. Então tem crente aqui que eu não refuto, eu reajo a alguns vídeos de besteirol. E toda vez que eu vou reagir a essa pessoa aqui, me faz lembrar de uma inscrita do canal, que mora ali em São Paulo, Ângela, que tem um filho especial e é uma pessoa maravilhosa, que há muito tempo sempre deu muita atenção ao canal e à minha pessoa. Um abraço pra você, Ângela, tudo de bom. Ela gosta. E quem é que eu vou reagir aqui? A Bispa Encardi. É encardir mente das pessoas, viu? Tem gente que parece que nasceu pra encardir a memória de si própria e de outras pessoas. E esta senhora é uma das. Onde ela vai falar aqui de cuidado com blasfêmia contra o Espírito de Deus. Mas ela, se de fato existe blasfêmia ou existe espírito, ela é uma, né? É um. Porque toda besteira que ela fala foi o espírito que falou. E se não foi ele? E se não foi ele? É blasfêmia ou não é? Usar o santo nome do Espírito de Deus em vão é blasfêmia, viu? Tá? Cuidado, viu, Bispo Encardi? Cuidado. E ela vai falar uma coisa aqui a respeito de jejum. E eu tenho como provar que jejum não resolve merda nenhuma. Porque ela nunca fez jejum na vida dela da forma que a minha mãe fazia. Minha mãe não era melhor do que ninguém. Mas eu nunca ouvi dizer que um ser humano entrava em um quarto e ficava 70 dias em jejum. Eu duvido que essa véia já fez jejum assim, do jeito da minha mãe. Então, fala bosta, fala merda. Infelizmente, minha mãe não está mais entre nós porque os jejuns que ela fez contribuíram para que avançasse ao estado que ela chegou do câncer e se foi com 58 anos de idade. Vamos ouvir a Bispa Encardi. O bucho de vocês é cemitério de frango e de churrasco. Que não jejua. Pra Deus, é cemitério de boi e de frango. E de peixe e de tudo que vem pela frente. Não jejua nunca. Passa dia jejuando. Pra tu ver se Deus não vai te dar a mesma coisa que me deu. Deu pra minha mãe, viu? Cuidado com a blasfêmia contra o Espírito Santo. Quando eu chego aqui nesse canal pra dizer alguma coisa, foi o Espírito Santo. Já tá blasfemando. Oh, glória a Deus. Vamos ter Olha só, somente isso aqui desta véia. Eu falo véia, mas
É uma linguagem bem interiorana, velha. E não é criticando o ser humano. Ora, viu? É a ideia burra da religião na mente desta velha. Olha só. Eu digo isso porque ela engana tanta gente. Cara, esta mulher engana tanta gente. Tanta gente que acredita nesta mulher. E deixa de viver, deixa de usufruir do melhor. Então eu não tenho um peito, organismo aqui pra colocar ela muito tempo falando, não, porque só fala bosta. Quando abre a boca, essa véia só fala bosta. Né? Eu acho que deve ser o maior mau hálito. Não estou falando em questão física. Que ela tem é quando abrir a boca, fede. Mas não é o mau hálito da boca. Não sei. Não estou falando disso. É o que fala. É o que acredita. É o que joga na mente de outras pessoas. E foi desmascarada, né? Ela foi desmascarada quando o Ferrer foi lá. Ateu foi lá, entrevistou ela. Ela falou um monte de besteira, um monte de mentira. Voltada também ali na questão do livro de Rebecca Brown, né? Que é um livro místico também, besta também, de uma mulher que era igual ela. E ela inventa um monte de besteira e mente mais do que tudo, e que vai no inferno, que vê fulano, que bebe. Mentira. Foi uma forma que ela achou para se sobressair. E nada revelou para ela. Espírito nenhum revelou para ela. Ela tá dizendo aqui que quando ela chega no canal, é porque o espírito que conduz ela, que coloca ela ali para falar aquilo. E por que esse espírito não apareceu quando o Ferrer estava lá para dizer: epa, rapaz, peraí. Você, eu não conheço, mas o espírito que tá em mim lhe conhece. Você é um ateu, você veio aqui fazer um teste. Olha, a porta da igreja, a serventia da casa, rua. Eu tenho certeza que o Jason Ferrer ia sair de lá. E não ia entrevistar ela. Se de fato ela tivesse este espírito da mentira. Aqui, eu tô aqui na Grande São Paulo, em Santo André, no bairro de Santo André, e nós vamos aqui assistir o culto da irmã Nadir. É essa mesma que vê muita gente no inferno, que viu muitos atores, atrizes, presidentes e reis lá no inferno, né? Então quer dizer, uma pessoa que não pode, que diz que a doutrina dela é que não pode usar calça, não pode usar maquiagem, não pode usar nada. Então vamos ver se a gente consegue ver alguma coisa hoje. A gente vai conversar com a irmã Nadir. Tá bom? Então fica por aí que eu tenho certeza que hoje o vídeo vai dar uma bombada boa, hein? Vamos lá. É um prazer, irmã Nadir, estar aqui com a senhora, tá? Irmãos amados e ouvintes da palavra de Deus, quem vos saúda é a pastora Nadir. Já fui no inferno com Jesus, quando eu vi a morte de Osama Bin Laden. Eu vi no inferno aquele Leandro da dupla Leandro Leonardo, vi o Michael Jackson, vi o Boechat, vi a Hebe Camargo, Juan Gabriel do México, um cantor, que estava lá por ser homossexual. Eu não conhecia, eu fui procurar na internet e achei. Eu não conhecia, eu fui procurar na internet e achei. Que é espírito dela, não é Espírito Santo, é o espírito da mentira. E depois que ela foi desmascarada por Jason Ferrer, aí ela foi fazer um vídeo, isso tem muito tempo, gente. Foi fazer um vídeo descendo a ripa no Jason Ferrer. Esse farsante endemoniado aqui, ó. Esse aqui, ó, esse ateu. Ele chegou mentindo descaradamente aqui na nossa igreja. O bucho de vocês é cemitério de frango e de churrasco. Que não jejua. O que ela tá dizendo aqui? Em poucas palavras, ela tá dizendo que a pessoa que come vidas, né? Vidas que se foram, que ela também deve ser. Que as pessoas são cemitérios de frango, cemitérios de vidas que morrem para as pessoas se alimentarem. E falam de jejum. Não jejum. Jejua. Cuidado com a blasfêmia contra o Espírito Santo de Deus. Espírito dela e bosta seca é a mesma coisa. Essa mulher não tem espírito nenhum, viu, gente? É uma pessoa que tem um problema mental. Eu acho que tem. Não tô dizendo que ela é doida, que é louca, não. É uma ideia que ela colocou na mente que engana muita gente.
Aí Ângela fala pra mim, Anthony, a qualquer momento ela vai fazer um vídeo pra falar de você. Eu digo, eu tô doido pra ela fazer. Que é pra eu transformar em comédia e meme. Ela não faz não. Acho que ela não chegou ainda no meu canal. Acho que ela ainda não conseguiu, não. Aí não mandaram nenhum vídeo meu. Mas se chegar, olha, senhora Nadir, que se diz bispa, e que não existe isso, nem no seu livro, não existe negócio de bispa no seu livro. Não tem. Na Bíblia que você acredita. Deixa eu falar uma coisa pra senhora. Minha mãe, saudosa mãe, tinha uma forma de cultuar bem diferente da senhora. Primeiro que se ela tivesse viva, eu não acredito que ela teria um canal assim, tipo o seu, para ficar apontando erros e pecados de pessoas e dizendo que foi para o inferno e viu fulano, beltrano e ciclano. A senhora nunca viu nada, porque a senhora delira. É ilusão. Se a senhora não sabe, eu sou filho de uma missionária que era, na época, era uma das mais conhecidas da Bahia. Na época. Entre os anos 1995 até 2008. Que foi a data em que ela faleceu, 2008. Do lado da casa da minha mãe, parava vários carros por dia para receber oração, campanhas e mais campanhas. Outra coisa, a igreja que minha mãe fundou, ela fundou o ministério. Na parede tinha um tanque, tipo um aquário bem grande, onde era colocado água ali. E os cultos que ela fazia em jejum, nos sábados, pela manhã já amanhecia para fazer, orava pela água e as pessoas levavam água. Mas antes de fazer esta igreja com este aquário na frente, eu lembro que eu fiz uma paisagem e coloquei do lado assim. Ela enchia a mesa de fotografias antes do culto, já cedo. Enchia de fotografias de pessoas que levavam para ela orar. E a mesa também ela era cheia de vasos de água que as pessoas iam e levavam lá. E o culto dela era baseado nisso. Minha mãe, não só o período que eu sempre falo aqui dos 70 dias em jejum que ela fazia, mas às vezes ela dizia assim, olha gente, a partir de amanhã, falava pra gente da família, para o pessoal da igreja, eu vou entrar para o meu quarto, eu só vou sair 7 semanas depois. E quem quiser falar comigo durante este período, quando chegar tem que orar, tirar as sandálias do pé. Tem muitas coisas da minha mãe que ainda não falei. Quando eu chegar em um podcast destes aí que são bem famosos, eu vou falar muita coisa que eu ainda não falei aqui. Lembrando do ministério da minha mãe. Com todo respeito a ela, a memória dela, uma pessoa maravilhosa. A única coisa que eu nunca vou dizer é o que ela nunca fez. Extorquir dinheiro de ninguém, pedir dinheiro de ninguém. A vontade dela era ajudar o próximo. Por isso que ela se entregou, achando que existia um Deus para ajudá-la a fazer isso. Mas ela foi surpreendida. Tá? Acreditando na mesma Bíblia da Bispa Encardi. Mas ela não era assim, ácida, azeda, igual esta mulher. Né? Que quando ela fala de pecado, ela acha que ela é uma santa. Tá? Por isso que a gente sempre tem que falar aqui. E minha mãe, ela entrava no quarto 7 semanas. Jejum. Cara na Bíblia e joelho no chão. Se jejum fosse realmente o que esta véia fala, gente, vou dizer uma coisa pra vocês. Eu não estaria aqui. Garanto pra vocês. Eu não estaria aqui descendo a rir pra esse sistema. Porque existia também uma profetada que eu seria o substituto dela. Que eu seria aquele que ia levar o ministério dela à frente. Se isso fosse verdade, eu não estaria aqui. Que eu seria o seu sucessor. Meus irmãos sabem disso. Quem assiste os meus vídeos, quando eu falo algumas histórias da minha mãe, eles lembram disso. E sabem que eu profiro verdade. E a minha região lá,
a cidade em que eu habitei, onde ela morou, tudo que eu falo aqui sobre ela, as pessoas sabem que era verdade. Porque acompanharam isso. Carros paravam na porta. Minha mãe deixava o prato com a comida, na hora de se alimentar, dentro do fogão, ali, no forno. E a prioridade era atender pessoas dentro da igrejinha. E sentavam aquelas pessoas ali e ela ficava orando, orando. Quando ela saía, ela não tinha nem fome para comer mais. E olha que ela já estava em jejum. Resultado, morreu de câncer, 58 anos de idade. Aí esta mulher vem falar isso. Esse tipo de coisa. Devia tomar vergonha na cara. Em jejum, eu duvido. Se esta senhora aqui já fez no mínimo 10 dias direto de jejum. Eu duvido. Só tem conversa. Já disse, minha crítica é severa, mas não é ao ser humano da senhora Nadir. Até respeito à sua idade. Tá? Porque tem idade de ser minha mãe. Não é o ser humano dela. Não é característica física dela. Não. Eu sou contra tudo isso de questão de crítica, esse tipo de coisa. Mas é a ideia insana e azeda que ela tem. E que deveria sim tomar vergonha na cara, mas não toma vergonha na cara. E aí tá aí. É o quê? Chefe de ministério. Igrejas estão crescendo ali em São Paulo com rebanho da Bispa Nadir. Este povo é um povo totalmente atrofiado mentalmente de acreditar que existe um Deus usando esta mulher. Não tem Deus nenhum aí, é mental, cara. Quando ela fala blasfêmia sobre o Espírito Santo, que tipo de blasfêmia é? Ela nem sabe o que significa uma blasfêmia. Talvez ela esteja fazendo isso e não sabe, caso exista. Porque em nome do Espírito ela diz que ela foi enviada, foi mandada e que ela fala por conta dele. Aí você observa como acreditar. Como acreditar. Então, a partir do momento que um ateu militante, já bem conhecido na internet, o Ferrer, já estava bem conhecido na internet. É tanto que o vídeo do Ferrer desmascarando ela é um dos vídeos mais assistidos do canal do Jason Ferrer do Além da Fé. Mas mesmo assim as pessoas não acordam. Ainda acreditam nela. Se esta mulher tivesse algum espírito com ela, ela não teria ali uma revelação naquele momento? E ainda mais, o Jason Ferrer não foi só entrevistar ela, não. Tá lá no canal do Ferrer o vídeo completo. Você pode voltar lá e assistir. Jason Ferrer participou do culto, recebeu oração, entregaram profetada mentirosa. As diaconisas dela, ou obreiras, para o Jason Ferrer, como se o Jason Ferrer fosse um crente. Ninguém disse nada. Ninguém entendeu nada. Ficou ali falando bosta. Quando o Jason Ferrer pega o vídeo, coloca no canal que ela soube, aí ela vai fazer um vídeo para descer a ripa no Jason Ferrer. Oh, por que o espírito que ela tá defendendo aí não foi lá? Não disse para ela naquele momento. Porque não tem espírito nenhum, é simples, cara. Não tem espírito nenhum. A igreja dela é uma igreja como qualquer outra igreja. Não tem Deus nenhum, é tudo mental. Não existe espírito nenhum, não existe anjo nenhum. Tudo que ela fala em questão de espírito, de anjo, de inferno, de céu, é tudo mentira. Porque tá mentindo para ela mesma. Ela tá mentindo para ela mesma. Qualquer sonho que ela tem é Deus ou o diabo, qualquer sonhozinho. Sonho é uma coisa da mente. A mente da gente forma cada sonho bagunçado. Tem hora que eu sonho coisa que eu penso, caramba, como a nossa mente faz isso? Você tá vendo a laranja, de repente já é uma jaca, depois já é uma maçã, depois já é outra coisa. Você tá conversando com uma pessoa, depois já é outra pessoa. E você tá no local, depois já tá em outro local. Isso é o sonho da gente. É a mente da gente formando tudo isso aí. Não existe nenhum sonho definido na mente do ser humano, aquilo que parece. Tem hora que parece que tem coisa que é real, mas
É coisa de segundos, minutos que você tá ali dormindo e a sua mente tá criando estes delírios, estas alucinações. Interpretar isso como coisa de Deus é a falta de entender a mente humana. Então, quando eu vejo essa senhora aqui na internet, eu começo a lembrar do tempo da minha mãe, que foi também, infelizmente, foi enganada também, na minha opinião, isso é uma opinião minha, já falei para meus irmãos, eu sei que minha mãe era uma mulher honesta. E se esse espírito de fato existisse, minha mãe estava viva, eu não estava aqui, eu estava tomando conta de alguma igreja, estava fazendo qualquer coisa, e minha mãe já tinha ajudado, através da fé dela, a curar muitas pessoas, porque ela fez uma igreja, já mostrei aqui no meu canal a igrejinha, filmando lá, com uma rampa assim, ó, tinha uma escada, de um lado, de outro, para as pessoas subirem, normais, e uma rampa para cadeirante subir. E ela dizia sempre que muitos cadeirantes iam subir ali de cadeira e descerem andando. Nunca nenhum. Nunca nenhum. Tá? A igrejinha foi passada lá para a Assembleia de Deus da Mentira. Nunca nenhum. Então acreditar numa senhora dessa é falta de sensibilidade mental. Acredita nisso não, cara. Blasfêmia, nada disso. A vida é física, nada mais do que isso. Fico por aqui, mas eu volto. Nada contra o ser humano dela. É a crítica no campo das ideias. Se quiser fazer um vídeo pra mim, pode fazer. Se quiser jogar maldição contra mim, pode jogar, que eu como farinha e pimenta, dona Nadir. Se quiser jogar praga, jogue. Se quiser falar besteira, fala. Se dizer que já me viu no inferno, fala. Porque pra mim, a senhora falando de uma bosta seca lá na rua é a mesma coisa. Um abraço, tudo de bom. Pilastra da Verdade. Verdades do dia a dia, com Antony Galvão.